pessoal, aqui é a Ju e hoje eu vou falar de um diretor brasileiro que infelizmente faleceu no sábado passado, mas que eu tenho notado que não está sendo tão falado sobre a morte dele, e ele é considerado um dos melhores diretores do Brasil e talvez um dos melhores diretores do mundo, só que ele não tem o reconhecimento da gente. Hoje eu vou falar do Nelson Pereira dos Santos. Ele dirigiu grandes filmes brasileiros e que muitas vezes a gente não conhece no Brasil. Antes de falar dos filmes e dele em si, eu queria falar que eu sou uma grande pessoa que gosta de falar do cinema brasileiro. Eu gosto muito de disseminar o cinema brasileiro e eu acho que falta muito e muito pra gente aprender a gostar do nosso cinema. Uma vez o Verso Raton falou que o cinema brasileiro, pra um brasileiro, é como se fosse estrangeiro. Então, cara, a gente tá tão acostumado a consumir quadrinhos brasileiros, por exemplo, Maurício de Souza. A gente tá acostumado a consumir novela brasileira, a gente é acostumado a consumir música brasileira em poucas proporções, mas ainda assim é muito consumido. A gente consome muitos youtubers brasileiros e necessariamente cinema e literatura a gente não consome. Então eu acho que isso tem que mudar e a gente tem que aprender a gostar do que é nosso. Mas para isso vamos começar falando um pouco de quem era Nelson Pereira dos Santos. O Nelson Pereira dos Santos nasceu no dia 22 de outubro de 1928 e, como eu disse, morreu dia 21 de abril. E ele foi a pessoa que foi a precursora do cinema novo no Brasil. Para quem não sabe, ou para quem conhece só o Glauber do cinema novo, o Nelson Pereira dos Santos é considerado o diretor que fez o filme que começou o cinema novo. Esse filme é o Rio 40 Graus, de 1955. O Rio 40 Graus, ele começa antes um pouco do cinema novo ser consolidado, porque ele tem essa estética de mostrar a realidade, de mostrar em planos artísticos aquilo que o Brasil tem. O filme Rio 40 Graus foi censurado pela ditadura militar, porque segundo as pessoas que censuraram o filme, falou que era um filme mentiroso, porque o Rio de Janeiro não passava de 39 graus. Mas foi em 1963 que o Nelson Pereira dos Santos fez a sua obra máxima, que foi a adaptação de Vidas Secas do Graciliano Ramos. Esse é o único filme brasileiro que está dentro da British Film Institute, que é o Instituto de Filme Britânico, dentre os 360 obras que existem lá. E essas 360 obras são basicamente os 360 filmes que você precisa assistir ever. Esse filme também está dentro do cinema novo e ele também mostra a realidade, assim como o Rio 40 Graus e todos os filmes do Glauber, como Deus, Diabo no Terra do Sol, Terra em Transe e muitos outros por aí. Em 1964, que foi o ano que ele concorreu, ele foi exibido em Cannes e ele concorreu ao Palma de Ouro. E ele ganhou o melhor filme em 65 em Genova, na Itália. Outros filmes importantes do Nelson Pereira dos Santos foi Como Era Gostoso Meu Francês, de 1971, e outro filme feito por ele é Memórias do Cárcere, de 1984, que também é uma adaptação do Graciliano Ramos. Falar de cinema do mundo, e ainda mais no Brasil, sem falar do Nelson Pereira dos Santos, é como se você estivesse fazendo um erro histórico. Então esse vídeo eu decidi fazer porque eu acho que a memória do cinema tem que perpetuar e que todo mundo tinha que conhecer pelo menos esses mais importantes, porque de que adianta saber cinema da França, do Iraque, se você não sabe do próprio cinema brasileiro, que é o cinema que muito provavelmente você quer fazer, porque não adianta nada a gente ver filme hollywoodiano, porque quando vai fazer cinema, a gente vai fazer cinema aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo sobre o Nelson Pereira dos Santos. Se vocês quiserem saber mais sobre outros diretores brasileiros, ou sobre outras vertentes do cinema, por exemplo, hoje eu comentei sobre o cinema novo. Se vocês querem saber sobre a chanchada, sobre outros movimentos no Brasil, escrevam aí nos comentários e vejo vocês então na próxima terça. Tchau!